Imagina o teu time que joga na Série A ou na Série B cair muito e ser rebaixado até sumir do Brasileirão? Sim, já aconteceu de times que estavam brigando lá em cima entrarem em crises gigantes, chegando a cair até mesmo para a segunda ou quarta divisão estadual. Pois é, tu quer ver alguns desses times que decaíram demais e hoje dão tristeza pra torcida? Se liga no vídeo. E essa sugestão foi dada pelo Cauã Ferreira. Então já vamos começar com um time que no século XXI conquistou a Copa do Brasil, derrubando gigantes, mas que hoje não tá nada parecido com o que já foi. O Santo André. Véi, esse time é da cidade de Santo André, claro, e nunca foi assim, o time que disputava pelos títulos de elite. Mas quando chegou o ano de 2004, meu amigo, os caras se transformaram. Naquele ano, com o técnico Luiz Carlos, depois com Pelé Chamusca, disputaram a Copa do Brasil pela primeira vez e fizeram história. O Santo André estreou na Copa do Brasil derrotando um time chamado Novo Horizonte e depois chamaram a atenção de todo mundo passando pelo Atlético Mineiro. Pois é, derrubaram um gigante. Aí nas oitavas passaram pelo Guarani por gols fora, depois derrotaram Palmeiras em gols fora também por 7-7 no agregado, olha que loucura, e nas semis derrotaram outra zebra, o 15 de novembro por 6-5 no agregado. Olha isso, parece que os caras não tinham zagueiro, só atacante. O Santo André tava na final da Copa do Brasil. Aí na decisão, eles encararam um timaço que era o favorito para levantar a taça, o Flamengo. Ia ser muito difícil, e se já era complicado, jogando em casa, empataram por 2-2. Agora iam ter que ganhar no Maraca, mas o Santo André não se intimidou e na volta fizeram história, metendo 2-0 no Flamengo em pleno Maracanã. O Santo André era o campeão da Copa do Brasil. Que campanha incrível, imagina! E naquele ano que ganharam a Copa do Brasil, o Santo André disputava a Série B. Pois é. Então depois disso, continuaram jogando lá no nível razoável, tá ligado? Até que em 2008, eles terminaram em segundo lugar e subiram pra Elite. O Santo André tava na Série A. Mas se todo mundo achava que os caras estavam se consolidando no futebol brasileiro, logo em 2009 já foram rebaixados de volta pra B e começaram uma queda absurda. Em 2010 terminaram em 18º, caindo pra C, e em 2012 caíram pra Série D. Que loucura! E o pior, eles não conseguiram se manter. Então em 2014 já não disputavam mais o Brasileirão, uma queda livre. E como se não bastasse, até no Paulistão começaram a sofrer. Ficavam sempre caindo no estadual. Tava realmente difícil a situação. Mas os caras conseguiram voltar pra elite do estadual e com uma boa campanha na edição de 2020, finalmente voltaram pra Série D. Caíram, mas pelo menos não sumiram do mapa, tá ligado? Mas se o Santo André disputa a Série D pelo menos, o campeão da Copa do Brasil de 2005 teve uma queda muito mais grave ainda. O Paulista FC é da cidade de Jundiaí e teve um crescimento muito grande no começo dos anos 2000. Em 2004 já chamou a atenção de todo mundo quando chegou na final do Paulistão. Então se classificaram para a Copa do Brasil de 2005 e com alguns jogadores como o Christian Hever e treinados pelo Wagner Mancini, o Paulista surpreendeu demais. Na trajetória da Copa do Brasil, eles deram um azar de pegarem só times de elite do Brasileirão, mas não tremeram. Na primeira rodada eliminaram o Juventude, depois o Botafogo por gols fora, o Internacional nos pênaltis, sim, o mesmo Inter que seria o campeão mundial no ano seguinte, depois eliminaram o Figueirense, que também estava na Série A, e valendo vaga pra final, o Paulista derrubou o gigante Cruzeiro. Cara, o Cruzeiro tava goleando todo mundo pra chegar até ali, mas o Paulista foi e derrotou eles por 5-4 no agregado. Aí na grande decisão, foi de novo um time de São Paulo contra um carioca, mas não o Flamengo, e sim o Fluminense. E até chegar ali, o Paulista cresceu demais. Então na decisão jogaram muito também e meteram 2-0 no Fluminense. O Paulista Futebol Clube era campeão da Copa do Brasil. Que loucura! Outro time que ganhava o torneio na primeira vez que disputava. E assim como o Santo André, eles também estavam na Série B. Então continuaram lá e como campeões nacionais, até disputaram a Liberta de 2006. Só caíram na primeira fase mesmo. Mas se o Santo André demorou um pouco pra decair, só um ano depois de disputar a Libertadores, o Paulista teve uma parceria frustrada com um grupo de investidores e entrou numa dívida gigante. Então no ano de 2007 tiveram uma temporada desastrosa e caíram pra C. Aí foi uma queda livre também. Depois logo de cara caíram pra D e em 2010 já não disputavam mais o Brasileirão. Que loucura! Mas espera que o negócio foi piorando. Se no Brasileirão não tinha mais como cair, o Paulista decidiu cair no estadual. Pra tu ver, a última vez que disputaram a Série A do Paulistão foi em 2014, quando sofreram 11 derrotas em 15 jogos e caíram. Aí não demorou muito pra serem rebaixados pra terceira divisão e em 2020 os caras terminaram o Paulistão A3 e em último lugar. Então caíram pra quarta divisão estadual. Mano, que maluquice. O time que em 2006 jogou a Libertadores agora tá na quarta divisão do estado. Essa é de fato uma das quedas mais impressionantes da história. Loucura demais. E falando de time que disputou a Libertadores, tem um clube que destruiu na Liberta e que literalmente sumiu dos nossos radares também.
também. O São Caetano. Eu já falei do São Caetano em vídeos anteriores, mas sempre vale lembrar, porque o São Caetano pareceu aqueles times do modo carreira do FIFA. Cresceram muito rápido, mas depois caíram na mesma velocidade. Pra tu ter noção, em 2000 o São Caetano chegou a ser vice do Brasileirão e em 2001 também foi vice-campeão brasileiro. Pois é, mas o auge do São Caetano foi em 2002, quando disputaram a Libertadores e jogaram muito. Primeiro que passaram da fase de grupos em primeiro e no mata-mata derrubaram gigantes. Eliminaram a Universidade Católica, o Peñarol e o América do México. Só perderam na final pro Olímpia nos pênaltis. Uma disputa de pênaltis separou o São Caetano do título da América. Imagina! Então continuaram na elite do Brasileirão e não tinha previsão para caírem. Chegaram até a levar o Paulistão de 2004, mas naquele mesmo ano aconteceu um desastre. Um zagueiro chamado Serginho foi vítima de um infarte dentro de campo. Isso abalou todo mundo. A partir disso, o São Caetano começou a decair. Eles não entraram em crise unicamente pela tragédia do Serginho, mas isso influenciou, tá ligado? Então não demorou muito pra caírem pra Série B. Foram rebaixados em 2006 e ficaram lá um tempão, até que em 2013 caíram mais ainda pra C e ao mesmo tempo rebaixados pra segunda divisão paulista. Aí em 2014 conseguiram a proeza de cair pra Série D e em 2016 já estavam fora do Brasileirão, mas não sumiram de vez. Em 2019 e 2020 conseguiram disputar de novo a Série D pelo menos, mas mesmo na última divisão eles conseguiram sofrer vexames gigantescos. Na Série D de 2020, o São Caetano em casa chegou a perder por 9-0 do Brasil de Pelotas, além de um 6-0 pro Caxias do Sul. Perderam 10 de 14 jogos e foram eliminados com uma das piores campanhas daquela edição. Então caíram fora e nunca mais voltaram. Aí no Paulistão também tão ruins. Hoje eles disputam a Série A2, ou seja, segunda divisão estadual, e estão muito longe de voltarem a ser um time competitivo. Que doideira. E ainda em São Paulo, tem outro time que teve uma queda parecida com a do São Caetano, mas talvez seja uma queda ainda pior, porque era um time muito mais consolidado historicamente. A Portuguesa. Mano, a Portuguesa, que joga no estádio Canindé, foi um time de elite do Brasileirão por muito tempo. Os caras disputaram a Série A em mais de 30 temporadas e em 1996 chegaram a ser vices. Aí nos pontos corridos, a Portuguesa disputou a Série A de 2008, mas acabou sendo rebaixada, e em 2011 fez uma campanha incrível na Série B pra subir pra elite com tudo. Aí disputaram a Série A e se manteram, até que em 2013 veio a tragédia. Acontece que a Portuguesa vinha fazendo uma campanha de meio de tabela, terminando o campeonato com 48 pontos. Mas o negócio é que um jogador chamado Everton, que tinha sido expulso e tomado uma suspensão de 2 jogos, foi escalado e entrou em campo de uma forma irregular. Era pra ter cumprido a suspensão inteira, mas voltou antes da hora. Então por causa disso, o Tribunal do Esporte puniu a Lusa com a perda de 4 pontos. Aí passaram de 48 para 44 pontos, entraram na zona de rebaixamento e a Portuguesa caiu pra Série B de 2014, salvando o Fluminense, diga de passagem. Aí em 2014 os problemas financeiros pioraram demais e a crise interna também foi acabando com o clube. Então na Série B de 2014 eles fizeram uma campanha horrível, terminando literalmente em último lugar, e em 2018 já não jogavam mais o Brasileirão. Só 5 anos depois de estar na elite, a Portuguesa literalmente sumiu do campeonato. Aí no estadual foi a mesma coisa. Não caíram tanto quanto o Paulista, mas ficaram um tempão na divisão A2 e só agora nesse ano eles conquistaram a taça da segunda divisão no Paulistão e vão disputar a elite no ano que vem. Aí no Brasileirão a Portuguesa até voltou a disputar a Série D em 2021, mas só jogou aquele ano mesmo. Mano, a crise financeira da Portuguesa tá literalmente um caos. Os caras estão com dívidas milionárias e chegaram até a leiloar o próprio estádio, mas não teve nenhum lance, tá ligado? Agora os caras estão conseguindo negociar as dívidas. Então vamos ver, né, o que vai ser da Portuguesa. Será que vão voltar pra elite nacional? Só o tempo dirá. Então beleza, a gente falou de times que caíram todas as divisões do Brasileirão e tão um fracasso. Mas antes de terminar o vídeo, quero meio que fazer um extra e falar de um clube campeão de Libertadores que não sumiu como os outros, mas decaiu demais e vive os seus piores anos. O Vasco. Mano, na história do Vasco, os caras sempre foram um clube gigante. Gigante não só da colina, mas do Brasil todo. Eles já tiveram nomes históricos jogando lá, como Edmundo, Ademir de Menezes, Romário, Roberto Dinamite, etc. Não podemos esquecer do Ribamar também. E no fim dos anos 90, o Vasco viveu seu auge. Eles conquistaram o Brasileirão de 97, Carioca de 98, Torneio Rio-São Paulo de 99, Brasileirão de 2000 e o seu maior título, a Libertadores de 98. Sim, era uma dominância total. Pra tu ver ainda, em 2000 teve aquele famoso Mundial de Clubes da FIFA e o Vasco chegou a meter 3-1 no Manchester United. Pois é, mas aí com o passar dos anos e a vinda do Brasileirão por pontos corridos, o Vasco foi tendo cada vez mais dificuldades. O clube começou a passar por crises dentro e fora de campo, até que no ano de 2008 aconteceu o que na época era algo espantoso.
horroroso. Caíram pra segunda divisão. Foi o primeiro rebaixamento da história do clube. Pelo menos conseguiram voltar e ao invés de melhorar, foram repetindo os mesmos erros. Então nos anos 2010, o Vasco foi dando cada vez mais vexame. Com crises financeiras, troca de técnico, contratações que não davam certo, entre várias outras coisas, o Vasco caiu pra Série B mais 3 vezes. Em 2013 foram rebaixados, em 2014 voltaram, em 2015 caíram de novo e em 2020 caíram pra B pela quarta vez na história. O Vasco se tornou o time com mais rebaixamentos da Série A pra Série B na era dos pontos corridos, ao lado de Vitória, Coritiba e Avaí. O negócio piorou tanto que em 2021, jogando na Série B, pela primeira vez não voltaram pra elite. Imagina, pelo menos agora estão com muita chance de subir e voltar finalmente. Tá doido, cara, que sufoco que passam. E sim, ainda tem muitos times que eu poderia falar, como o Ipatinga, Grêmio Barueri e até falar um pouco do Cruzeiro, que teve uma queda gigantesca, mas tá voltando. Então se quiserem a parte 2, compartilhe com seus amigos. Mas e aí, o que você achou desse vídeo? Se gostou, escreva aqui embaixo mais 10 vídeos que eu posso trazer. Se quiser continuar aqui no canal, dá uma olhada nos meus outros vídeos. Sei que tu vai curtir. Então beleza, valeu e tchau!